Draco Malfoy foi uma vítima da criação de seus próprios pais e uma ideologia de pureza nefasta, ou ele realmente era daquela forma porque simplesmente era mau caráter e de má índole? Fala aí, bruxões, beleza? O ator Locke Spratt, que vai interpretar o Draco Malfoy na série Harry Potter, tem falado há algum tempo sobre o personagem em pequenas entrevistas e alguma das coisas que ele falou levantou um questionamento muito válido entre os fãs. Será que Draco Malfoy vai ser romantizado na série a ponto da gente achar ele um coitadinho? Afinal, ele tem atitudes desprezíveis, é um personagem facilmente odiável e eu me incluo entre os que o detestam. Eu realmente tenho muita raiva e muito ódio do Draco ao longo da história, mas eu não sinto só isso por ele não. Principalmente depois de mais velho, com mais maturidade, eu olho para alguns momentos da história, principalmente ali em Enigma do Príncipe, e eu sinto uma certa pena do Draco em alguns momentos, mas não a ponto de apagar o ódio que eu tenho por ele em vários outros. Mas vamos ver o que o Locke Spratt tá falando? Em uma das entrevistas ele descreveu o Draco como um personagem muito mais complexo e humano do que a imagem apresentada nos filmes. Segundo ele, nos filmes, o Draco é meio bidimensional, ele é o vilão arrogante e debochado, mas ele, o Locke, sente que existe muito mais no Draco, e ele afirma que a série quer explorar justamente essas camadas. E aí o Locke diz: ele definitivamente tem mais camadas e você precisa entender suas motivações. Bem, aqui eu não discordo em nada do que o Locke Spratt falou. Quando ele tá falando sobre o personagem ser mais complexo e mais humano, ele não tá usando o humano pra falar que ele é bom, tem uma bondade ali nele, e que ele só tá agindo assim porque os pais querem que ele seja desse jeito. Não, é que a gente normalmente associa a palavra humano a coisas boas, né? Tipo, isso é tão humano. Mas não é nesse sentido. O humano que ele tá falando aqui é mais real, né? Mais próximo de real do que qualquer coisa. E uma prova disso, de que a gente associa a palavra humano a bom, tipo assim, a humanitário, a coisas boas, é que quando você pode perceber que quando acontece isso no mundo real, quando acontece um crime, alguma coisa muito chocante, muito repulsiva, a gente normalmente fala: isso não é um ser humano, é um monstro. A gente tira um pouco o peso, quando na realidade é um ser humano, é um humano. Os seres humanos são capazes de fazer coisas terríveis. Enfim, pra mim é esse o sentido de humano que ele tá falando, né? De real, de personagem, de ter um peso real. E eu também concordo com a parte que ele fala do Draco no filme ser meio bidimensional, até porque os filmes não tiveram tempo de explorar a profundidade da coisa, sabe? A gente tem o Draco ali se fragmentando por dentro a partir do sexto filme, né? Com a missão de matar o Dumbledore, mas é aquilo e acabou. Mas tem muito mais a se ver, tem muito mais camadas ali, né? Ele é realmente um personagem complexo. Diria que não tão complexo quanto um Severo Snape ali, né? Mas ainda assim tem uma certa complexidade nele. Isso definitivamente são camadas. Se o Draco fosse simplesmente um assassino, não, ele é ruim mesmo, ele ia lá chegar na hora de matar o Dumbledore, ia matar e acabou. E não foi o que aconteceu. A gente vê bem que ele não consegue fazer isso. E aí o Locke Spratt também disse que pra ele compreender o Draco exige olhar para a pressão psicológica e familiar que molda suas atitudes. O Draco é amado, diz ele, né? Mas ele vive sob essa pressão familiar horrível e sufocante. Essa construção também aparece quando o ator afirma que o Draco não é exatamente quem ele gostaria de ser, sugerindo um personagem dividido entre sua própria essência e as expectativas impostas pela família Malfoy. Além disso, Locke também destacou que a série permitirá que o público veja o Draco em sua casa, em uma dinâmica familiar ali, que vão ajudar a gente a entender algumas das motivações do Draco, desses conflitos internos. E que talvez seria possível até sentir uma certa simpatia pelo personagem. E então eu te pergunto, será que é possível sentir simpatia pelo Draco logo no começo da história? E é nesse ponto aqui, esse foi um dos pontos principais que a galera já levantou essa bola de não, vão romantizar, vão colocar o Draco como tadinho. Eu sinceramente não acho que isso vai acontecer e ao longo desse episódio eu vou explicar o porquê. Aqui tem coisas muito interessantes que o Locke fala, né? Ele fala sobre o personagem ser amado, mas viver sob essa pressão familiar, que é algo horrível e sufocante. E eu vi muita gente rasgando
isso daqui, tipo, ah não, Draco não vivia pressão nenhuma, não, ele era super mimadinho, tinha tudo que queria. Realmente, ele era super mimado, tinha tudo que queria, tanto que ele começa a frase dizendo, ele é amado. Não é que ele não é amado, ele é amado, ele é mimado, ele tem tudo que ele quer. Mas ele também vive essa pressão, principalmente por parte de seu pai, Lucius Malfoy. E aí ele fala sobre essa dinâmica familiar de ver o Draco em casa e que isso vai fazer a gente entender as motivações do personagem. Isso que ele fala não é que, nossa, vamos entender a motivação e tá tudo bem, tá explicado por que ele é assim, tadinho. Não, não é. Entender motivação não quer dizer concordar, não quer dizer, não, tá explicado. Tipo, pô, ele fez isso por isso, então tá tudo certo. Não, não é bem assim que funciona. Entender a motivação só traz mais profundidade pro personagem. Não quer dizer que vai estar tudo bem o que ele faz e que ele vai ser um coitadinho. A gente vê muito pouco desses momentos familiares do Draco nos filmes, né? A gente tem ali no filme Câmara Secreta, em cenas deletadas até, uma relação dele com o Lucius quando eles estão na Borgin and Burkes, e depois a gente acaba vendo um pouco mais na Mansão Malfoy. Lá no último filme, quando a Narcisa mente pra ir encontrar o filho, que a gente tem noção ali, né, do tamanho de tudo, do peso de tudo, dessas relações familiares dos Malfoy. Mas tem um momento nos livros que comprovam ali essa pressão familiar que o Draco realmente tem. Pega a Câmara Secreta, justamente nesse momento em que eles estão na Borgin and Burkes, esse trecho aqui. Pode me dar aquilo? Interrompeu Draco, apontando para a mão murcha sobre a almofada. A mão da glória, disse o Sr. Borgin, abandonando a lista de Malfoy e correndo para perto de Draco. Ponha-lhe uma vela e ela dá luz apenas a quem a segura. A melhor amiga dos ladrões e saqueadores. O seu filho tem ótimo gosto, meu senhor. Espero que o meu filho venha a ser mais do que um ladrão ou um saqueador, Borgin, disse o Sr. Malfoy com frieza, ao que o Sr. Borgin respondeu depressa. Sem ofensa, meu senhor, não tive intenção de ofender. Mas, se as notas dele não melhorarem, disse o Sr. Malfoy com maior frieza ainda, pode ser que realmente ele só tenha talento para isso. Não é minha culpa, retrucou Draco. Todos os professores têm alunos preferidos. Aquela Hermione Granger. Pensei que você sentiria vergonha se uma menina que nem pertence à família de bruxos passasse à sua frente em todos os exames, comentou com rispidez o Sr. Malfoy. Eu acho que esse momento no livro aqui é super autoexplicativo. Fica muito claro que o Lucius trata o Draco, principalmente quando o assunto é superar outras pessoas, de uma forma muito fria e até de forma meio humilhante, né? Vamos concordar, ele tá falando isso pra uma criança. Muitas vezes as pessoas falam sobre personagens de Harry Potter de uma forma, assim, como se eles fossem adultos de caráter completamente formado. E não, né? São crianças que passam, que entram na adolescência e que vão ali pra fase adulta. Até adultos tem atitudes muito questionáveis, quem dirá crianças que estão ali em formação de caráter, em formação de personalidade. Enfim, não defendendo o Draco, tá? Não estou defendendo o Draco e as atrocidades que ele faz, mas estou olhando para a construção do personagem que é necessário. Então, isso quer dizer que o personagem é um coitadinho, que as coisas que ele faz não são repugnantes, que a gente não sente vontade de socar a cara dele? Não quer dizer. Mas afirmar que a criação do Draco não moldou o que ele era, que essa criação não foram motivações para ele se tornar como ele se apresentava, desculpa, é não entender o básico da criação do personagem, não entender o básico da história do personagem. Claro, não dá pra falar que o Draco era assim porque ele simplesmente gostava de ser assim. Onde ele aprendeu a ser assim? Onde ele viu essas coisas? Isso não é fazer do personagem um tadinho, sabe? E é claro que vai ter gente que vai distorcer, que vai romantizar. Óbvio, mas isso já existe desde sempre, não precisa da série pra isso. Não à toa, existem milhares de fanfics do Draco Malfoy. Assim como tem gente que romantiza o Snape, ou que romantiza o James em alguns pontos, ou o Sirius, e não enxerga realmente os problemas e os defeitos desses personagens como pessoas, como humanos. Todo personagem tem esse pouquinho a mais de complexidade aí, que não é só bonzinho ou vilão, passa por isso. E quando a gente fala de personagens antagonistas, a gente tende a basear nossas opiniões muito mais no sentimento, né? A gente sempre tem uma reação
mais movida pela emoção do que pela razão. Então é comum você ler comentários. Nesse vídeo mesmo vai ter, você pode ler o que eu tô falando, que aqui já deve ter gente comentando, comparando o Draco com outros personagens que tiveram escolhas, que fizeram escolhas diferentes. Você pode ver que vai ter comentário. Nas postagens onde eu tô noticiando sobre o Lockspread, sobre essas entrevistas, tem também esse tipo de comentário. As pessoas simplesmente fazem essas comparações. Por exemplo, O Sirius cresceu também numa casa assim e ele não era igual. sim, de fato. E daí? Você tá me dizendo que numa história os personagens têm que ser exatamente iguais, a construção deles tem que ser completamente iguais, que eles têm que fazer escolhas completamente iguais? Isso não faz sentido, porque são personagens diferentes, com personalidades diferentes. E entenda, isso é muito mais sobre a construção do personagem do que sobre as atitudes desses personagens. Mas já que esse é um ponto que sempre levantam, eu também vou falar sobre. Existem duas frases em Harry Potter que refletem muito a isso. Uma delas é: não é o que a pessoa nasce, é quem a pessoa escolhe ser. E a outra frase é: são as nossas escolhas, muito mais do que as nossas habilidades, que revelam quem realmente somos. Escolhas. Então, sim, tem a ver com escolhas. O Draco escolhe um caminho. O Sirius escolhe outro caminho. Mas não quer dizer que essas escolhas não tenham sido baseadas, não tenham sido motivadas pelo ambiente em que eles foram criados. O Sirius cresceu numa casa onde ele foi tratado com desprezo, principalmente depois de ter sido selecionado para a Grifinória, quebrando uma tradição secular da família. O Sirius tinha aversão a essa ideologia de pureza de sangue, essa coisa que a família dele prezava tanto. Então, ele simplesmente escolhe outro caminho, ele tem aversão daquilo. Ele foi moldado pelo ambiente que ele foi criado, mas não abraçando aquilo, e sim repugnando. Então, se o ambiente familiar do Sirius pode ser usado como base para ele ir para o lado contrário, como que mostrar isso do Draco e esse ambiente familiar é romantizar o personagem? E a gente pode usar como exemplo não só o Sirius, mas como o Regulus Black, o irmão dele. Esse trecho aqui de Ordem da Fênix é muito interessante. Mas por que você sair de casa? Sirius sorriu com amargura e passou os dedos pelos cabelos longos e maltratados. Porque odiava todos eles. Meus pais com mania de sangue puro, convencidos de que ser um Black tornava a pessoa praticamente régia. Meu irmão idiota, frouxo o suficiente para acreditar neles. Olha ele ali. Sirius enfiou o dedo bem na base da árvore indicando Regulus Black. Uma data de falecimento, há uns 15 anos, seguia-se a do nascimento. Ele era mais novo e um filho muito melhor do que eu. Meus pais não se cansavam de me lembrar. Mas ele morreu, disse Harry. Morreu, um idiota. Juntou seus comensais da morte. Você está brincando. Ora, vamos, Harry. Você já não viu o suficiente nessa casa para saber que tipo de bruxos era a minha família? Disse Sirius irritado. Eles eram os seus pais comensais da morte também? Não, mas pode acreditar. Eles achavam que Voldemort estava certo. Eram totalmente a favor de purificar a raça bruxa, de nos livrar dos nascidos trouxas e entregar o comando aos puros sangue. Aposto que meus pais achavam que Regulus era o perfeito heróizinho quando se alistou logo no começo. Regulus, o irmão mais novo do Sirius, via ele ser tratado igual lixo, justamente por ir contra os ideais da família. Então ele é moldado por isso também. Ele vivia bajulando os pais, buscando aprovação. E como que ele fazia isso? Justamente abraçando tudo que os pais diziam, sendo moldado ali por aquela criação. Regulus também foi um produto de um ambiente familiar. E aí, as pessoas que usam isso como argumento simplesmente ignoram isso. Beleza, nós temos duas pessoas, duas crianças nessa casa que seguem caminhos diferentes. O Sirius vai para um lado oposto e o Regulus vai pro lado dos pais. E eles têm a mesma criação, exatamente a mesma. Escolhas. Assim como Duda, primo do Harry, também foi moldado pelo ambiente familiar. E não sou eu quem tá dizendo isso não, é o próprio Dumbledore. Os senhores não fizeram o que eu pedi. Nunca trataram Harry como um filho. Nas suas mãos, ele só conheceu o descaso e muitas vezes a crueldade. O máximo que se pode dizer a seu favor é que ele escapou do enorme dano que os senhores causaram a esse pobre menino sentado entre os dois. Tio Walter e tia Petúnia se viraram instintivamente, como se esperassem ver mais alguém além de Duda espremido entre eles. Nós tratamos mal do Doca? Que conversa! Começou o tio Walter furioso, mas Dumbledore ergueu um dedo, mandando-o silenciar, e o silêncio sobreveio, como se o bruxo o tivesse emudecido.
O Dumbledore tá claramente se referindo à forma que o Duda foi criado, mimado, achando que era um reizinho, e o próprio Duda só foi perceber o quão horrível ele era quando ele foi atacado pelos dementadores, e ele realmente viu, pela primeira vez, sem a projeção que os pais faziam nele do que ele era, ele se vê, então ele percebe que realmente não era um cara tão legal, e aí ele tenta começar a recompensar o Harry através de gestos que ele conseguia fazer, tipo colocar uma xícara de chá na porta do quarto do Harry, que o Harry até achava que ele tinha deixado pro Harry tropeçar, mas não, ele tava tentando ser gentil, tentando recompensar os anos onde ele foi um completo babaca. Só que o ponto principal é que, mano, ninguém nasce assim. As crianças, adolescentes, se tornam o que a gente faz delas. Obviamente, eu não tô falando de pessoas que tenham condições específicas de, sei lá, sociopatia ou psicopatia, alguma coisa assim. Obviamente isso não se aplica, mas a criação, ela tem um peso gigantesco. E voltando ao Sirius, só pra mais um ponto, quando ele chega em Hogwarts, ele vai pra Grifinória, ele faz amigos ali que também eram contra essa coisa de ideologia puro sangue e tal, e ele segue esse outro caminho. Agora, se o Sirius tivesse ido pra Sonserina, se o Sirius tivesse o mesmo círculo de amizade que o Draco teve quando ele chegou ali, que ele já tinha antes, na verdade, será que seria diferente? Porque as companhias também afetam diretamente. E aí, se a gente para analisar todo o desenvolvimento do Draco, toda a construção do personagem, desde que ele nasceu, ele foi criado como se ele fosse triplamente especial. Primeiro, por ser um bruxo. Segundo, por ser um puro sangue. Terceiro, por ser um membro da família Malfoy. E aí ele cresce em um ambiente de pesar, já que o Lorde das Trevas não obteve sucesso em dominar o mundo bruxo ali durante a Primeira Guerra, e aí ele cresce nesse círculo, onde fica muito claro que esses sentimentos não podem ser expressos fora daquela bolha íntima, porque senão o papai poderia se encrencar, e todo o contato, a infância dele foi com filhos de Comensais da Morte, que eram amigos do Lúcio, puro sangue. Então quando ele vai pra Hogwarts, ele já tem toda uma visão de mundo, uma opinião formada, baseada completamente no que os pais dele ensinaram. Diferente do Sirius, sim, porque são personagens diferentes. Como qualquer outra criança daquela idade, o Draco já tinha ouvido falar do Harry, obviamente, né? E muitas teorias circulavam principalmente entre os ex-comensais da morte, sobre o Harry ser um bruxo das trevas poderoso que por isso derrotou o Voldemort, e aí ele foi banido do mundo bruxo, e que um dia ele retornaria pra dominar ali e dar o poder aos puros sangue. O Lucius, inclusive, acreditava muito nessa teoria. E então o Draco, sabendo que não estava fazendo nada que o pai dele desaprovasse, vai lá na esperança de transmitir uma mensagem extremamente positiva pra casa, quando ele entende que aquele que estava no Expresso de Hogwarts é o Harry. E aí ele oferece a amizade ao Harry, e fica extremamente frustrado quando o Harry nega, e percebendo que o Harry já tinha feito amizade com o Ron, que era, né, da família Weasley, a grande inimiga dos Malfoy. Dali ele cria esse ranço, essa inimizade instantânea pelo Harry. Grande parte do comportamento do Draco era inspirado na pessoa mais impressionante que ele conhecia, seu próprio pai. Ele copiava fielmente o jeito frio e desdenhoso do Lucius. E os sentimentos do Draco em relação ao Harry sempre foram baseados na inveja. Embora o Harry nunca tivesse buscado fama, ele era indiscutivelmente a pessoa mais famosa de Hogwarts e muito querida também. Isso naturalmente incomodava o Draco, que foi criado como uma realeza. Ele acreditava que ele era o príncipezinho dos bruxos. E aí ele chega na escola e como assim ele não tem essa tensão, porque tem ali o tal do Harry Potter, que ele tenta se aliar, mas é rejeitado. Lembrem-se, estamos falando de uma criança. Isso é uma criança. Uma criança não tem a mesma percepção, não tem a mesma forma de lidar com as coisas que um adulto tem. Muitas vezes adulto também não tem, né? Vamos ser bem sinceros aí. Muito adulto aí que precisa fazer umas terapia. Mas enfim. E aí o Draco acha que tem uma única coisa que ninguém vai superar ele, que é voar, que ele sabe voar muito bem, mas aí chega o Harry e faz o quê? Entra pro time de quadribol logo no primeiro ano. Esse moleque quer morrer. O Draco quer morrer com isso. O único fator ali que era meio reconfortante pro Draco é que o Snape
detestava o Harry e puxava ali o saco do Draco. E então, ao longo dos anos em Hogwarts, o Draco recorre a diversas táticas imundas, sujas, realmente desprezíveis, né? Ele tenta fazer o Harry ser expulso várias vezes, ele deseja a morte da Hermione, ele mente pra imprensa pra prejudicar o Harry, pra prejudicar o Hagrid, ele faz questão de fingir que tá ali super machucado pra que o Bicurso fosse executado. Então assim, ele não estou falando aqui, eu vou repetir, não estou falando que o Draco é um coitadinho, ele é desprezível, mas estamos entendendo a construção dele, de onde vem isso. Quando o Voldemort retorna e o Harry é desacreditado, o Draco sabia que o Harry não estava mentindo, porque na casa dele isso era ali o assunto, né? Todo mundo sabia. Os Comensais da Morte tudo frequentavam ali, o Lucius presenciou inclusive, e mais uma vez eles viram o Harry escapando. E aí isso despertava um ódio no Draco, porque embora os Comensais da Morte odiassem o Harry e ele fosse um símbolo do obstáculo do progresso do Voldemort, ele ainda era um adversário respeitável, porque ele já tinha escapado do Voldemort mais de uma vez. E aí o Draco era visto só como um simples adolescente. E isso deixava o Draco enfurecido. Embora o Draco não aguentasse um segundo na pele do Harry, ele invejava o status que o Harry tinha, sabe? No quinto ano, o Draco até começa a ter os seus momentos de sorte de se vangloriar. Ele é nomeado monitor e o Harry não, e ele usa isso como uma grande cartada, um grande trunfo. Ele também cai nas graças da Brigada Inquisitorial com a Umbridge, e ele adorava saber que o Voldemort realmente tinha retornado. Ele adorava saber desse segredo, né, que o Harry tentava falar pro mundo que ele tinha voltado, e o governo negava a sua volta, e o Draco se sentia muito importante por estar no círculo íntimo ali que sabia que isso realmente era verdade. Só que aí no final do quinto ano, o mundo do Draco simplesmente desaba, porque a família Malfoy vai daquele prestígio pro lixo, porque o Lucius é descoberto como um comensal da morte, é mandado pra Azkaban, e o Draco e sua mãe se veem humilhados perante a comunidade bruxa, que sinceramente é o que eles mereciam. Daí pra pior, o Draco foi de alguém que, como ele e o seu pai acreditavam, estavam prestes a alcançar a autoridade e um prestígio sem precedentes, para pessoas humilhadas e párias entre os Comensais da Morte, né? Porque o Lúcio passou a ser visto como um fracasso, desacreditado aos olhos de Lord Voldemort. A existência do Draco, que até aquele momento era protegida, reclusa, e até então ele tinha crescido como um garotinho super privilegiado, que não tinha nenhuma preocupação, seguro de seu status, né, no mundo bruxo, para um cenário sem pai, onde o pai dele estava em Azkaban, a mãe desesperada e amedrontada, e ele simplesmente assumindo ali responsabilidades que ele nunca nem foi preparado para assumir. E o pior de tudo ainda estava por vir, porque o Voldemort, para punir os Malfoy, usa justamente o Draco, dando uma missão impossível, que tinha certeza que ele ia falhar, que era matar o Dumbledore. O Draco, furioso com o mundo que parecia repentinamente ter se voltado contra ele, contra seu pai, sua família, aceita essa missão, quer vingar o pai a todo custo e mal compreendia o que estava sendo passado para ele. Tudo que ele entendia era que o Dumbledore era a maior figura contra o que seu pai pregava. Então ele se convence que o mundo seria um lugar muito melhor sem o Dumbledore, já que ele era a principal oposição ali, não só dos ideais do seu pai, mas do próprio Voldemort. Dominado por essa ideia de se tornar um Comensal da Morte, o Draco parte para Hogwarts com esse fervoroso propósito, onde ele gradualmente, à medida que vai tentando executar essa tarefa e falhando, vai começando a perceber que aquilo ali, que o buraco era mais embaixo, que ele não tinha tanta coragem quanto ele achou que tivesse. Então tudo vai começando a pesar muito, a ameaça a sua família, a ameaça a sua vida, e esse conflito interno vai surgindo nele. Durante a vida inteira ele admirou e imitou um cara que era violento, preconceituoso, mas ao mesmo tempo que ele queria vingar o pai, que ele queria colocar tudo aquilo à prova, ele não conseguia matar o Dumbledore, ele não tinha essa coragem. Como diz o próprio Dumbledore, matar não é tão fácil quanto creem os inocentes. E o próprio Dumbledore fala pro Draco: você não é um assassino, Draco. Mesmo diante de um Dumbledore fraco, sem varinha,
o Draco se viu incapaz de executar aquela tarefa, incapaz de matar o Dumbledore. E apesar dele mesmo não conseguir, ele também foi tocado pela generosidade, pela bondade do Dumbledore que estava oferecendo ajuda pra ele. Então isso tudo explode dentro dele. Peraí, o cara que simplesmente representa o fracasso de tudo que eu sempre acreditei até agora, que simplesmente é o inimigo número 1 do meu pai, que representa todo um retrocesso de acordo com a visão da pureza de sangue, é o cara que tá sendo gentil e oferecendo a mão e me oferecendo ajuda, oferecendo proteção pra mim e pra minha família. O Draco tá rachando. Nesse momento ele tá simplesmente rachando por dentro. E aí, obviamente, ele não consegue, né, matar o Dumbledore. Quem conclui a missão é o Snape, mas o Snape vai lá e levanta a bola do Draco pro Voldemort e assim o Draco consegue escapar da punição do Voldemort, porque se o Draco não conseguisse fazer isso, o Voldemort ia matá-lo, ia matar a ele e sua família. Só que o Snape salvou o Draco. Literalmente salvou. Depois disso, depois desse acontecimento em si, a personalidade do Draco foi completamente afetada e transformada. Ainda era conflituosa e a gente vê nuances ali, momentos de dualidade do Draco, onde ele na mansão Malfoy não identifica o Harry. Ele sabia que era o Harry, mas ele não identifica, ele não fala. Ele escolhe não falar que era o Harry. E na batalha de Hogwarts, ele vai lá e tenta pegar o Harry pra encurralar o Harry pra entregar ele ao Voldemort. Se ele ia conseguir entregar, é outra história. Vendo tudo como ele agiu até agora, não conseguiu matar o Dumbledore desarmado, simplesmente não quis entregar o Harry lá na mansão Malfoy quando eles estavam presos. Será que ele conseguiria entregar o Harry agora, nesse momento? Então o Harry e o Ron salvam a vida do Draco mais uma vez. E aí é outra coisa, outra história. O Harry podia ter deixado o Draco lá pra morrer. E aí ele volta e salva o Draco da Sala Precisa em Chamas. Isso dentro do Draco, meu amigo, é uma coisa assim que ele não consegue, entendeu? O cara não consegue ver aquilo e entender, tipo, como essa galera que tecnicamente é minha inimiga tá me ajudando desse jeito, tá salvando minha vida. Enfim, o Draco sobrevive à guerra. A mãe do Draco, inclusive, também é muito importante pro Harry ter sobrevivido, né? Não apagando as coisas que eles fizeram. E a família Malfoy não foi presa depois, justamente porque o Lucius serviu como delator de vários outros comensais da morte, assim como Karkaroff na Primeira Guerra, e também pela contribuição da Narcisa ali, né? Falando que o Harry estava realmente morto. Enfim, eles foram beneficiados com isso. Mas o Lucius e a Narcisa não mudaram muito o jeito deles em relação à pureza de sangue, não. O Draco, pelo contrário, mudou bastante isso. Ele quis criar o filho de forma completamente diferente, não falando nada sobre essa ideologia, ensinando o contrário, inclusive. E isso era um certo climão ali pros pais dele, porque tanto o Draco quanto a esposa, que também passou por esses traumas aí durante a Segunda Guerra Bruxa, por ser filha de comensais da morte, claro que não num nível tão elevado, não passou por nada tão elevado quanto o Draco, ela também escolheu criar o filho de forma diferente. E por isso ela não era uma nora tão bem vista pros pais do Draco. Só que o Draco decidiu criar o filho dele de forma que ele fosse muito mais gentil e muito mais tolerante do que o próprio Draco foi quando estava em idade escolar. Então, com tudo isso, né, que a gente vê, eu tive que me aprofundar, assim, né, um pouco mais pra falar sobre isso, porque é um assunto que gera muito debate e tal. Mas no início da série, o Draco, ele é em quase todos os aspectos um valentão típico. Ele tem a crença inquestionável na própria superioridade, aquela coisa herdada dos seus pais por sangue. Ele inicialmente oferece a amizade ao Harry, mas é negado. E a riqueza dele se contrasta ali com a pobreza dos Weasley, que são escolhidos pelo Harry, né? E ele usa isso pra humilhá-los também. Tem um fato interessante, porque o fato do Draco ser oclumente, segundo a própria autora, diz muito sobre a criação, sobre a personalidade dele. O Harry não era bom em ser oclumente. O Dumbledore fala que um dos maiores poderes do Harry era a capacidade dele de sentir e demonstrar o sentimento, de sofrer de verdade, não esconder que tá sofrendo nem nada do tipo. O Harry sentir dor é uma parte essencial dele. Tanto que ele fala, né, sofrer é tão humano quanto respirar, enfim. Mas o Draco, ele se recolhe, e ele é bom em oclumência por isso, porque ele é bom em se recolher, e é completamente coerente com a personalidade dele, em esconder o que realmente sente. Que era muito mais fácil ele reprimir as emoções e negar as partes essenciais de si mesmo. Então, no fim, o Draco, assim como o Duda, são personagens dignos de pena. É nesse sentido que eu falei em um ponto do vídeo que em certos momentos eu tinha pena do Draco, porque realmente é digno de pena. Isso não anula o ódio que a gente sente dele, não anula. Mas realmente é digno de pena. Ser criado pelos Dursley ou pelos Malfoy era uma experiência muito traumática. O Draco passa por
provações terríveis. E tudo isso é resultado direto dos princípios equivocados da sua família. No entanto, os Malfoy têm uma qualidade redentora, que é o amor. Não o amor pelos outros, mas eles se amam. Eles se amam muito. O Draco é motivado pelo medo de que algo aconteça com a sua família, que ele ama muito, que é o que ele mais ama no mundo. A Narcisa mente pro Voldemort pelo amor ao filho dela. Não entra em questão se... se o filho dela tivesse morto, ela ia mentir. Não entra em questão, porque o ponto não é a atitude que ela teve para com o Harry, é o que o amor ao filho dela motivou ela mentir para o Voldemort na cara dura, você entende? O que tá em questão não é ela, nossa, como ela é bondosa e como ela ajudou o Harry. Não, ela fez aquilo pelo filho dela. Apesar de tudo isso, Draco Malfoy continua sendo uma pessoa de moralidade super duvidosa nos livros de Harry Potter. E muitas vezes a J.K. Rowling se incomodou com a quantidade de garotas que se apaixonavam pelo Draco. Porque o Draco tem esse glamour do anti-herói, né? Que as pessoas tendem a romantizar esse tipo de personagem. E aí a J.K. Rowling precisou dizer que o Draco não era um coitadinho, que ele não escondia um coração de ouro puro por baixo daquilo tudo. E que ele e o Harry não estavam destinados a um dia ser melhores amigos. Enfim, nesse mesmo texto que tem essas informações sobre o Draco, que inclusive a maioria das coisas que eu tô falando vem desse próprio texto, tá? Só pra vocês terem noção de que esse lance da oclumência, do Draco se fechar, da influência da família, isso tudo vem do texto escrito pela própria autora. Eu não estou inventando isso aqui pra fazer você acreditar que o Draco é um tadinho. Não. Mas nesse mesmo texto, a J.K. Rowling fala que o núcleo da varinha do Draco, que era pelo de unicórnio, representava, de certa forma, uma bondade inextinguível no coração dele. E ela até fala isso de forma bem humorada no texto, de tipo, correndo o risco de reacender fantasias mirabolantes em relação ao Draco, que tinham esse pingo de bondade inextinguível aí no coração dele. Então, não é que, nossa, ele era um tadinho, meu Deus, nossa, como o Draco era coitadinho da Silva. Não era, o Draco é desprezível, ele tem atitudes desprezíveis, mas quando o Locke Spratt dá essas entrevistas e fala sobre essas camadas do personagem, sobre ver a relação familiar, sobre entender as motivações, é justamente sobre isso. Ele tá entendendo muito mais o personagem do que quem tá falando que não tem nada a ver. E ó que ele tem só 14 anos, hein, mano? Então, eu não acho que a série vá romantizar o Draco, mas que vai aprofundar, sim, no personagem. Romantizar é o que fizeram com o Snape nos filmes. Nos filmes, o Snape é um doce de pessoa perto do que ele é nos livros, mas eu também confesso que tenho receio de na série romantizarem. Eu tenho esse receio. Eu não quero que os personagens sejam romantizados. Eu quero que eles sejam aprofundados, sim. Eu quero que eles tenham um peso, sim, e que as atitudes deles não sejam amenizadas. Isso sim seria romantizar. Entender a profundidade do personagem não é romantizar não, galera. Mas e aí, e você, o que acha? Comenta aqui embaixo, sua opinião é sempre muito bem-vinda, desde que respeitosa, é claro. Deixa seu like se você gostou do vídeo, compartilha se você quiser, e a gente se vê num próximo episódio. Até lá, mal feito.